Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as lutas. O que você sabe sobre as origens das lutas? Será que essas lutas tiveram alguma origem específica? Desde quando temos registros em diversas sociedades, civilizações mais antigas que mostram que a luta já existia? Será que tem uma data específica? Nós vamos ver que não, nós não conseguimos definir com uma data, um momento específico a origem das lutas, mas nós conseguimos entender que é uma modalidade que é muito antiga nas sociedades. Elas aconteceram sempre em caráter esportivo de competição? Será que quando as lutas foram criadas, o caráter delas era esse caráter esportivo de competição, igual nós vemos nos Jogos Olímpicos, por exemplo, várias modalidades de lutas participando ali enquanto esporte? Ou será que elas tinham um outro objetivo quando elas foram criadas? Existe diferença entre luta e arte marcial? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O que pregam as artes marciais e que talvez seja um pouquinho diferente do que nós entendemos enquanto luta? É tudo isso que nós vamos conversar ao longo desta aula. Então, nós temos alguns objetivos relacionados a isso, né? Conhecer a história das lutas e as transformações que sofreram ao longo dos anos pela humanidade. Então, qual que é a história, como que surgiram, elas eram lutas, depois elas podem ter virado esporte, qual que é a relação, quais que foram as transformações que ocorreram. Identificar a diferença entre luta e arte marcial, então entender através do conceito do que são lutas, qual que é a diferença entre uma luta e uma arte marcial, o que caracteriza uma modalidade enquanto arte marcial e o que caracteriza enquanto luta, tudo isso nós vamos discutir. Então, qual que é o conceito das lutas? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. E existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as suas regras. Essas técnicas, inclusive de agarrar, derrubar, equilíbrio, desequilíbrio, é o que faz a base da luta ali. Quando eu penso em prevalecer sobre o meu oponente, né, sobre a pessoa que eu estou disputando essa luta. Então é a base, sendo que quando nós pensamos no início das lutas, na nossa caminhada da educação física, muitas vezes nós pensamos nos jogos de oposição, que estimulam muito o agarrar, o empurrar, o equilíbrio, o desequilíbrio, técnicas essas que podem ser usadas em diferentes lutas e que são muito importantes na hora de atingir o objetivo, que é prevalecer sobre o meu oponente. Essas técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Então, o que nós temos que entender enquanto isso, né? Enquanto essa relação? As lutas, elas surgiram muito no contexto militar. Então, era o desenvolvimento ali dos guerreiros em diversas sociedades antigas. Eles praticavam diferentes exercícios de luta corporal, porque naquele momento não tinha pólvora, então não tinha arma de fogo. Então as guerras, elas eram ali realizadas através de armas rudimentares, né? Lanças, facas, essas armas mais rudimentares, mas também com esse combate corporal. Então, por isso a característica dessas lutas enquanto militar. Até que elas chegam no contexto esportivo, são disputadas há muito tempo, desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, e elas só não são tão antigas quanto as disputas de atletismo. Então, lógico, né, as disputas de atletismo, que incluem ali os movimentos básicos do ser humano, como correr, saltar, lançar, ela ainda é um pouquinho mais antiga do que as lutas, mesmo porque as lutas se apropriaram em alguns momentos de formas do atletismo, de movimentos ali de agarrar, lançar, que a gente poderia utilizar no atletismo e que foram transpostas para lutas, para essas primeiras técnicas rudimentares de lutas nos esportes. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outras ações.
Já as de curta distância englobam o uso de aparelho, como lanças e espadas. Então, como eu falei desde o começo, essas lutas elas acabam se valendo também de armas e equipamentos às vezes mais rudimentares, com o passar dos anos, equipamentos que foram avançando na técnica, ficando mais moderna, e elas conseguem fazer essa caracterização, então, das de curta e as de longa distância. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal? As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também no sistema militar. No campo dos esportes, como as lutas são consideradas? Então, o que nós conseguimos pensar na evolução histórica das lutas passando pelo campo esportivo? Elas são antigas, elas não são? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta e daqui a pouco nós voltamos a conferir. Voltamos, pessoal.
Então, e no campo dos esportes, né? Vocês conseguiram pensar como essas lutas são consideradas? Qual que é o contexto? Quando que elas foram inseridas enquanto programa esportivo, enquanto modalidade esportiva? Elas deixaram de ser apenas militares para fazer parte dos Jogos Olímpicos? Então, né, uma sugestão de resposta para vocês. É uma modalidade tão antiga quanto o próprio atletismo, porém, quando nós pensamos em relação a Jogos Olímpicos, né, o atletismo veio um pouquinho antes. A luta só não é tão antiga quanto o atletismo, elas são praticamente contemporâneas ali e presente desde os Jogos Olímpicos lá da Grécia Antiga, igual ao atletismo. São todas as bases, então, dos esportes. Depois do atletismo, depois das lutas, acabaram vindo outras modalidades esportivas, mas nós conseguimos colocar a luta lá nos primórdios dos programas esportivos. As lutas, elas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Então, lá o homem primitivo, ele já buscava, né, através da caça de animais selvagens, através da luta contra tribos rivais, ou mesmo para lutar contra esses animais selvagens, ela tinha um caráter totalmente utilitário nessa busca pela sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática. Porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registros também de 15 mil anos atrás, em desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos sumérios acadianos, nos anos de 3000 a.C. Então, se nós pegarmos pinturas, esculturas rupestres, que são as formas, né, de comunicação das sociedades antigas primitivas, nós já temos registros dessas modalidades presentes, dessas modalidades de lutas presentes há muito tempo atrás. Nós não conseguimos precisar, então, uma data específica para a origem das lutas. Nós podemos dizer que elas são praticamente tão antigas como a própria humanidade. Elas passaram pelos povos primitivos, por esse homem mais primitivo, chegando em sociedades antigas, como os gregos, por exemplo, os egípcios, os babilônicos, né? E nós observamos, através dessas pinturas, dessas esculturas, então, nós observamos os registros dessas lutas já presentes muito antigamente. No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas no período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada de Homero no século XIII e no século XII a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. Então, mais uma vez, nós temos registros através dessas pinturas, né, rudimentares, essas pinturas muito antigas, que mostram a antiguidade das lutas. Muito antes de Cristo, então 2400 a.C., nós já temos a antiguidade. Há algumas obras históricas também, como a Ilíada, que em vários momentos faz citação a passagens ali envolvendo lutas, né, que também mostra pra gente a importância dessa origem, dessa evolução histórica das lutas. Chegando no contexto esportivo, então fazendo parte dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, lá em 708 a.C. Então, uma modalidade antiga muito presente também nesse caráter esportivo. Quando pensamos no caráter esportivo, a que era praticada na Grécia Antiga era o pancrácio. Era uma atividade que incluía várias técnicas, como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes. E quando nós pensamos outros golpes aqui, nós pensamos inclusive em técnicas de estrangulamento, pensando que essas sociedades antigas, então, eram sociedades mais violentas, mais agressivas. O pancrácio era uma luta olímpica, mas que poderia levar até a morte, ela poderia ser fatal quando aplicadas essas técnicas de estrangulamento. As artes marciais, então vamos fazer essa relação das lutas com as artes marciais. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que as tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais dizem respeito às técnicas de lutas desenvolvidas
para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. Então, quando eu penso em luta, eu penso nesse embate corporal, homem a homem, combate direto contra o meu adversário. As artes marciais, quando elas foram desenvolvidas pensando no treinamento do guerreiro, no treinamento do soldado para a defesa de um povo, de uma nação. Então ela tinha várias técnicas específicas voltadas para esse treinamento desse soldado. As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bujutsu. Mas, com o advento das armas de fogo, elas passaram a perder função em batalhas. Com isso, sofreram mudanças. Então, entra naquele caráter que eu estava conversando com vocês, né? Que se antigamente eu precisava muito desse duelo corporal, desse embate homem a homem, ou eu precisava utilizar algumas armas mais rudimentares, como lanças, espadas, facas. Com a evolução, com o passar do tempo, foi desenvolvida a pólvora. Com o desenvolvimento da pólvora, o que acontece? Surgem as armas de fogo. E as armas mais rudimentares, essa luta mais corporal, ela passa a ser um pouquinho desnecessária. Então, ela sofre mudança. Essa luta, essa guerra, ela sofre mudança. Utiliza-se muito das armas de fogo e as artes marciais acabam sendo deixadas para um outro contexto. Muitas vezes um contexto esportivo, um contexto filosófico, mais social. Ao invés das guerras, então, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. A partir de então, o termo empregado no Japão para nomear esse novo âmbito foi Budo. O que acontece então? A gente deixa de utilizar as lutas enquanto elemento principal das guerras e a gente passa a utilizar como uma forma até de ajudar, de aprimorar esse ser humano. A partir de então, nós temos vários conceitos filosóficos, vários valores que são transmitidos através dessas artes marciais, que agora sim elas entram nessa caracterização de luta, arte marcial, valores e conceitos relacionados a esses movimentos. Inclusive, pela imagem, nós vemos o judô, que é uma luta de origem japonesa e que tem vários conceitos, várias partes filosóficas, vários valores. O judô é muito mais do que uma luta, mas também uma filosofia, um estilo de vida. E é nesse momento que nós conseguimos incorporar isso, né? Incorporar valores, lutas, transformando as artes marciais também para o contexto esportivo. Aqui no Brasil, as duas palavras, então, tanto Pujutsu quanto Budo não são utilizadas. Portanto, para fazer referência a qualquer uma dessas modalidades chamadas de artes marciais. No Brasil, nós chamamos mesmo de artes marciais, né? E existem várias artes marciais, vários termos que nós utilizamos de várias lutas aqui no Brasil, então. Taekwondo, Judô, Karatê, Muay Thai, Esgrima, dentre outros desportos que são esses exemplos dessas artes marciais. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Com a evolução da humanidade, o que causou mudanças no uso das lutas pelo homem? Responda em seu caderno. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa anotação e já já nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. O que causou essa mudança no uso das lutas pelo homem? Conseguiram estruturar uma resposta? Conseguiram identificar? Vamos ver? Então, com a invenção das armas de fogo, as lutas deixaram de ser utilizadas nas formas de guerra e passaram a ser usadas para ajudar o ser humano em seu desenvolvimento. Então, elas não fazem mais parte do contexto militar, do contexto de guerra, e sim no desenvolvimento do ser humano. Com isso, nós pensamos no conceito das artes marciais, que trabalham o corpo e o espírito, desenvolvendo filosofias e valores que podem ser trabalhados através das lutas. O que nós estudamos hoje, então? A luta é caracterizada por combinar movimentos de combate a longa e curta distância, com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes. As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência, e não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano em seu desenvolvimento. Eu deixo para vocês aqui sugestão de filmes, para se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o assunto. Nossas referências utilizadas na aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!